ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Esta manhã ouviremos um sermão no Salmo de número 47, que fala sobre o reinado do Senhor Jesus Cristo. Faremos algumas leituras, a primeira delas em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Onde a sua obra a nosso favor é descrita e também nos é apontado a sua exaltação e o fato de que ele está assentado à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Onde o rei nos ordena pregar a sua palavra. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora vamos ao texto da pregação, Salmo 47. Eu encorajo os irmãos a marcarem o Salmo 47 e deixarem pronto para uso durante a pregação, para acompanharem as explicações. Salmo 47. Ao mestre de cantos, salmo dos filhos de Corá. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombetas. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor e pedir sua bênção e graça. Ó Senhor Deus, vamos ouvir nesse instante a pregação da tua palavra. Rogamos para que o Senhor abençoe aquele que fala, para que o faça com integridade, pela misericórdia do Senhor, possa apresentar o Evangelho do teu Filho Jesus Cristo. Dá graça a cada ouvinte para ouvir com atenção, com humildade, para guardar em seu coração a tua palavra, que pelo teu Espírito Santo a palavra produza frutos, que sejam por Jesus Cristo para a glória do teu nome. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos informações sobre o contexto histórico do Salmo de número 47. No entanto, nós sabemos, como podemos ler no início do Salmo, que ele foi composto pelos descendentes de Corá para uso no culto. Por isso lemos ao mestre de canto, é um indicativo que deveria ser usado no culto, ao diretor de música, seria outra forma de dizê-lo.
Mas, apesar de não termos as informações históricas, há algo que se evidencia com certa clareza neste salmo, o tema do salmo. O Salmo 47, o Senhor é apresentado como Rei. Veja o versículo 2, o grande Rei de toda a terra. O versículo 6, nosso Rei. O versículo 7, o Rei de toda a terra. O versículo 8, ele reina sobre as nações. E também diz que ele se assenta no seu santo trono. Então, sem dúvidas, esse é o tema do Salmo. Além disso, devemos notar que o Salmo 47 está entre salmos que são chamados canções de Sião. Isso porque essas canções se concentram na cidade de Sião, na cidade de Jerusalém, na proteção que Deus dá a Jerusalém. E muito se pode dizer sobre a relação entre esses salmos, os salmos chamados as canções de Sião, mas eu quero chamar a sua atenção apenas para algumas dessas relações. Esses salmos tratam sobre a universalidade do reino de Deus. Ele não é só o rei de Israel, ele é o rei de toda a terra. Os salmos tratam sobre a vitória de Deus sobre as nações, também sobre como Deus protege o seu povo e como Deus exalta o seu nome em termos universais, em toda a terra. Então, os salmos que são chamados de canções de Sião são o Salmo 47, 46, 47 e 48. E por isso, nesta manhã, vamos olhar para o Salmo 47. E por isso, então, eu vos anuncio o Evangelho da Graça de Deus sobre o seguinte tema: a vitória do grande rei. Esse é o tema da pregação. A vitória do grande rei. E nós vamos ver 3 pontos. Esse tema, essa vitória do grande rei, é o tema de nossa proclamação, a razão da nossa adoração e o fundamento da nossa esperança. Então, em primeiro lugar, a vitória do grande rei é o tema da nossa proclamação. Versículos de 1 a 4. Então, vamos observar esses versículos. Veja como o Salmo 47 começa com um chamado de abrangência universal. Todos os povos, diz o versículo 1. E aí então o chamado é para bater palmas. Batem palmas todos os povos. E depois diz: celebrai a Deus com vozes de júbilo. O que isso significa? O que lemos aqui no versículo 1, será que significa que é para batermos palma enquanto cantamos corinhos animados? Não. Na verdade, aqui, bater palmas é uma referência a uma cerimônia de entronização. Podemos aprender sobre isso na narrativa sobre a entronização de um jovem chamado Joás, que se tornou rei. Em 2 Reis, capítulo 11, versículo 12, vejam o que a Escritura diz. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Então, essas expressões, batei palmas, celebrai a Deus com vozes de júbilo, que nós encontramos aqui no versículo 1, dirigida a todos os povos, são uma ordem, uma proclamação para que as nações reconheçam que Deus é rei. Isso é a ideia. Então, podemos pensar em imagens, muitas vezes, talvez você tenha visto um filme em que quando o rei é entronizado, as pessoas que estão lá naquela cerimônia, eles batem palma e dizem: viva, viva o rei! Então, essa celebração é um indicativo de que essas pessoas reconhecem aquele que está sentado no trono como de fato o rei. E os motivos para reconhecer o Senhor como rei são oferecidos no versículo 2. Olhe para o versículo 2. Primeiro, a primeira razão: ele é o Altíssimo, quer dizer, ele está acima de tudo e de todos. Ele se encontra numa posição única, uma posição exaltada. Não tem ninguém acima do Senhor. E por isso mesmo, ele também é designado como tremendo, como aquele que deve ser temido, como aquele que deve ser reverenciado.
E ainda no versículo 2, ele é apresentado como o grande rei de toda a terra. Essa expressão grande rei, então devemos pensar, a ideia aqui é, existem reis e existe o grande rei. A ideia, essa expressão era usada no mundo antigo para falar de reis que dominavam sobre outros reis, o que chamaríamos de imperadores. Então os outros reis são vassalos desse imperador, não há nenhuma concorrência, ele está acima dos reis. Assim, o Senhor é exaltado como um rei acima dos governantes terrenos, como aquele que ocupa essa posição sozinho. Essa é a ideia. Ele é o grande rei de toda a terra, não há ninguém com quem ele compartilhe o seu reinado. Portanto, o início do Salmo 47 traz consigo a imagem de uma cerimônia de entronização, a entronização de um rei. As nações são chamadas a reconhecer que este é o rei. Os motivos iniciais foram dados para esse reconhecimento, estão fundamentados em quem ele é. Ele é o Altíssimo, ele é o Tremendo, ele é o grande rei de toda a terra. E se colocamos esse chamado à luz dos Salmos 46 e 48, se evidencia que, em vez de buscar a destruição do povo do Senhor, as nações devem se unir ao povo do Senhor em reconhecimento do Senhor como grande rei. Então é preciso entender, o Salmo 46, as nações querem destruir o povo de Deus. O Salmo 48, as nações querem destruir o povo de Deus. Mas o Salmo 47 está dizendo, existe um outro caminho. Não o caminho de tentar se opor ao rei, mas o caminho de submeter-se ao rei. Isso é o chamado do Salmo 47. Está entre o 46 e o 48 como uma antítese ao 46 e ao 48. Então, eles devem reconhecê-lo. Então, em vez de resistência, 46, 48, deve haver submissão, 47. Por isso o salmista, além de apontar para quem o Senhor é, também ele nos faz pensar sobre os feitos poderosos do Senhor na salvação do seu povo. O grande rei de toda a terra é o Deus de Israel. E pelo menos 2 feitos são mencionados. Veja os versículos 3 e 4. Observe que esses feitos são passados. Os verbos estão no passado. Primeiro feito: o Senhor revelou o seu poder e glória como grande rei ao subjugar as nações ao seu povo. Versículo 3 diz: ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Colocar debaixo dos pés é uma referência ao costume antigo dos povos de pisar na cabeça ou nas costas dos inimigos vencidos. É um indicativo aqui de que o Senhor concedeu ao seu povo a vitória sobre seus inimigos. Isso está se referindo à sujeição da terra de Canaã, sob o comando de Josué. Aquilo que se pode ler no livro de Josué, do capítulo 6 ao 12, as nações da terra de Canaã foram subjugadas pelo povo de Deus. Agora, no versículo 4, temos outro feito: escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Isso já é uma referência à divisão da terra prometida após a conquista, aquilo que tem no livro de Josué, capítulo 13 ao 21. Quando fala que a glória de Jacó é uma referência à terra que o Senhor deu ao seu povo. Então, os motivos dados aqui para que as nações batam palmas, para que elas reconheçam o Senhor como grande rei, vão em 2 direções. Primeira, quem ele é. Segunda, o que ele fez para o seu povo. Então, quando olhamos para essas 2 coisas, quem ele é e o que ele fez, e procuramos agora ter uma perspectiva desse salmo, uma perspectiva em Cristo, então somos obrigados a pensar em nosso Senhor Jesus Cristo para compreender o significado e as implicações do salmo de número 47. Então, quando olhamos para as Escrituras, sem dúvida, nos salmos, no Novo Testamento, é bem claro. Somos obrigados a olhar para o Senhor Jesus Cristo e descobrir, ele é o grande rei anunciado por toda a Escritura. Então esse salmo, o Salmo 47,
está falando dele, do Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande rei de toda a terra, diante de quem toda a terra deve se submeter, diante de quem todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que ele é Senhor. Agora veja como ele é apresentado. Ele é o Altíssimo, aquele que se encontra na posição mais alta, a posição exaltada. Ele é aquele que deve ser temido, e ele é o soberano, como diz no livro do Apocalipse, o soberano dos reis da terra. Agora, observe, nós lemos na leitura inicial, Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4, que também nos diz quem é Jesus Cristo. E essa passagem de Hebreus, o Senhor Jesus Cristo é apresentado como aquele por meio de quem o Pai fala. Ele é o profeta. Ele também é o Filho de Deus. Ele é aquele a quem o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas e através de quem fez o universo. Ele também é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Mas a parte final desse texto diz que ele, depois de haver feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se nas alturas à destra da majestade de Deus. Isto é, ele é Deus, ele é poderoso, ele é altíssimo, ele é glorioso, ele ocupa uma posição única. Ele tem um nome que é acima dos anjos, diz o texto de Hebreus. Os anjos, na verdade, foram criados por ele e estão a serviço dele. Os governantes da terra estão debaixo de seus pés. Mas ele é também aquele que desceu de sua posição exaltada para assumir a natureza humana a fim de salvar o seu povo de seus pecados. Versículo 3 de Hebreus diz: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui está a obra de Cristo, a obra do grande rei para a nossa salvação. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Nele nós somos reconciliados com o Pai. Nele agora nós temos a vida eterna. E o que estava então escrito quando ele fez tudo isso, lá na cruz, qual era o dizer, a placa que estava na cruz, em 3 idiomas? Este é Jesus, o Rei dos judeus. Nem os gentios deixaram de reconhecer isso, ainda que contra gosto. Ali então este rei travou a maior de todas as batalhas. Ali ele emergiu vitorioso. Ele venceu o pecado, ele venceu os principados e potestades, ele venceu a morte quando ressuscitou ao 3º dia. E então, depois de haver ressuscitado, o rei vitorioso, conforme lemos em Mateus 28:18, diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então não existe nada fora do domínio deste rei. Ele de fato é o grande rei. Ele tem um domínio universal. Ele nos ordena então a fazer discípulos de todas as nações. Então, amados irmãos, nós somos, como igreja de Cristo, quando olhamos para as palavras iniciais do Salmo 47 e olhamos para quem Jesus Cristo é, o que ele fez e a ordem que ele nos deu em Mateus 28, sabemos que como igreja somos chamados a proclamar a vitória do grande rei. Nós somos chamados a proclamar às nações que este Jesus é o grande rei, dizer às nações o que ele fez para salvar o seu povo. Então, nós somos as vozes que dirão às pessoas desse mundo: batei palmas, reconheçam que Jesus Cristo é o rei, batei palmas todos os povos. Ele é o grande rei de toda a terra. Então batam palmas, arrependam-se de seus pecados, confiem em Jesus Cristo, submetam-se a Ele, fiquem debaixo do seu jugo, celebrem como rei. Então isso quer dizer que nós oramos como Jesus nos ensinou: venha o teu reino. Isso tem várias implicações no nosso papel de chamar as nações para bater palmas, para reconhecer Jesus Cristo como rei. Uma das primeiras implicações
é que a igreja tem a responsabilidade de manter a fiel pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a coisa mais importante? Pensem sobre isso. Amados irmãos, a coisa mais importante não é que nós somos calvinistas, não é que batizamos crianças. São doutrinas importantíssimas, valiosas e bíblicas, mas elas têm uma posição que só tem valor se a primeira verdade chegar. E a primeira verdade é esta: a salvação em Cristo Jesus. Nós não somos chamados para pregar sobre Calvino, sobre Lutero. Somos chamados a pregar sobre Jesus Cristo, o Salvador, o grande Rei. Então pense que muitas vezes nós não conseguimos perceber a importância e o valor das coisas. Se devemos reconhecer, pense somente na cidade de Araraquara. Isso não é um julgamento sobre ninguém, me entendam bem, mas provavelmente vocês reconheceriam que existem poucos lugares onde de fato o Evangelho da graça de Deus está sendo pregado nessa cidade. Não há muitos. Então, qual é a importância de manter mais uma igreja fiel nessa cidade? Mais uma igreja de Cristo. Qual a importância disso? Qual esforço você deve fazer para isso? E por que você deve fazer esse esforço? Não é só porque isso beneficia você, porque isso é a ordem do rei. É um ato, em primeiro lugar, de submissão, de entrega da sua vida a serviço do rei. Então não é porque você se sente bem, não é porque você acha legal, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, ordenou que assim seja. Então não só oramos pela vinda completa, final, total do seu reino, mas lutamos para manter a pregação fiel do Evangelho de Jesus Cristo. Então vocês aqui têm um trabalho longo pela frente, até que aqui haja de fato nesse local um ministro da Palavra de Deus que esteja em tempo integral servindo esta congregação. Vocês já andaram um bom percurso, mas ainda não chegaram ao final disso. Tem trabalho, esforço, sacrifícios pela frente. E vocês não devem desanimar, porque Ele é rei. A força não vem de vocês, vem dEle. A sabedoria vem dEle, os recursos vêm dEle. É isso que nós confessamos no início de cada culto, quando estamos olhando para a nossa própria fraqueza em cultuar ao Senhor. E podemos dizer: nosso socorro vem do Senhor. Mas vocês podem pensar sobre isso. Quando na primeira vez que tivemos o culto, como vamos fazer? Como vamos cobrir essa churrasqueira? Tem a piscina, as crianças podem cair na piscina. É um espaço tão pequeno, tão apertado. Então tem outra casa servindo. E estamos com sol, com as dificuldades que são inerentes a estar numa casa. O que faremos? Não temos recursos, não temos meios. Mas quando abrimos os olhos, estamos aqui, nesse local. O Senhor é o nosso socorro, porque Ele é rei e tem poder para cuidar de nós. Ele tem interesse no avanço do seu reino e não estará nos deixando só, como Ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias. Então devemos lutar pela pregação fiel que anuncia quem Jesus Cristo é e o que Ele fez. Portanto, a nossa oração deve estar centrada em Cristo Jesus. A nossa pregação deve estar centrada em Cristo Jesus. A nossa evangelização deve estar centrada em Cristo Jesus. É tudo sobre o Senhor Jesus Cristo. Não é sobre pastores, não é sobre ministérios, não é sobre denominações, é sobre o grande Rei. Nós somos igreja não para falar de nós mesmos, não para vender uma placa denominacional. A igreja reformada é tão boa. Não é para enriquecer um pastor ou para promover o nome dele. Quem nos reuniu foi o Senhor, o grande Rei.
para proclamarmos a sua vitória como grande rei. E, amados irmãos, nós só podemos cumprir esse papel de anunciar às pessoas a vitória de Cristo e conclamá-las a bater palmas a Ele, se o centro da vida congregacional, dessa congregação que nasce em Araraquara, se o centro da vida dessa congregação for o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, quando pensamos sobre Cristo no centro da vida congregacional, devemos dizer: Ele só será o centro da vida congregacional se Ele for o centro da casa de cada um de vocês. E Ele só será o centro da casa de cada um de vocês se Ele for o centro da vida de cada um de vocês, especialmente dos cabeças dos lares. Então, somos chamados a proclamar a vitória do grande rei. Agora o segundo ponto: a vitória do grande rei é a razão para a nossa adoração, versículos 5 a 7. Veja o versículo 5. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Aqui nós temos que lidar com uma dificuldade. Os estudiosos têm diferentes interpretações para o versículo 5, sobre a ideia de subiu Deus por entre aclamações. Eu não terei condições de explicar todas as posições sobre este assunto. Mencionarei algumas. Uma delas interpreta o versículo 5 como uma referência ao transporte da Arca da Aliança, então simbolizando que a presença de Deus sobe, em Jerusalém, sobe para Jerusalém. Outra interpretação do versículo 5 é uma referência àquela nuvem de glória, a glória de Deus que se movia sobre a Arca da Aliança. Então, durante a peregrinação no deserto, quando a nuvem se movia, o acampamento de Israel se movia. Quando a nuvem se estabelecia sobre a arca, ali eles acampavam. Mas podemos ver o versículo 5 de uma maneira mais simples, como de fato uma subida do rei até o palácio celestial. Então, nesse caso, reunindo o que nós já ouvimos, que após a sua vitória sobre os seus inimigos, nós temos então a ascensão do rei. Isso combina com o que se lê, por exemplo, no Salmo 68. O Salmo 68 apresenta o Messias como um herói. Ele apresenta a vitória do Senhor sobre os seus inimigos. E nos versículos 19 e 20 do Salmo 68 se lê: Deus é a nossa salvação, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Além disso, ele é apresentado como rei, nesse Salmo 68, versículo 24. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no seu santuário. E aqui, mais uma vez, devemos perguntar sobre quem é o Salmo 68. Quem é o rei que está em cortejo, em direção, foi visto no santuário? Quem é aquele que é o herói? Quem é aquele que venceu os seus inimigos? Quem é o salvador do seu povo? Quem é aquele a respeito de quem devemos dizer: Ele é o meu rei? A resposta é óbvia: o Senhor Jesus Cristo é o seu nome. E isso fica claro quando se lê no versículo 18 do Salmo 68. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Então abrimos a carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16, e o Espírito Santo nos ensina que essas palavras do Salmo 68, que falam de subir, levando cativo o cativeiro, que o herói, o vencedor do Salmo 68, Paulo diz com clareza pelo Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Salmo 68, versículo 18, Efésios 4, do 7 a 16, nos explicam o significado do versículo 5 do Salmo 47. Esse texto que diz, subiu Deus por entre aclamações, é a mesma coisa do Salmo 68. Ele subiu e levou o cativeiro. Está se referindo à ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a imagem? Primeiro, o rei tem uma batalha. Ele sai e emerge vitorioso dessa batalha. Salmo 68, Salmo 47. Ele é vitorioso nessa batalha. E então, depois dessa batalha,
há uma subida, há uma ascensão, e ele então é entronizado. Então, depois da vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre a morte, lembra? O Senhor Jesus Cristo subiu vitorioso e se assentou no trono de sua glória. Agora, o texto de Salmo 47 diz: subiu Deus por entre aclamações, por entre louvores, ao som da trombeta. A trombeta aí está vinculada à ideia também de adoração. Então, podemos pensar aqui, como foi quando ele desceu? Quando ele desceu de sua glória e veio estar assumindo a natureza humana. O que a Escritura diz sobre isso? Que quando ele entrou no estado de sua humilhação para nos salvar, Hebreus capítulo 1, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, então a encarnação, ao introduzir o primogênito no mundo, foi dada então uma ordem no céu. Aqui diz, portanto, novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, quando Jesus se humilhou, a ordem foi dada: todos os anjos de Deus devem adorá-lo. Não é difícil pensar o que pode acontecer e o que deve acontecer quando ele cumpre sua missão, quando depois de haver ressuscitado, ele agora tem que subir e adentrar como homem nos portões celestiais. Se quando ele desce para a sua humilhação, é dada a ordem a todos os anjos o adorem, quando ele entra na sua exaltação, o que será então? A resposta está aqui: subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O versículo 5 diz: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. É uma palavra para falar da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo à glória celestial. E podemos interpretar o versículo 5 à luz do Salmo 24. O Salmo 24 descreve a entrada do Messias, o grande rei, na corte celestial. E vocês sabem, diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Se estivéssemos falando do Pai, o Pai já está na glória. Estamos falando de alguém que estava fora da glória e que agora entra na glória. É a ascensão do Messias, a ascensão do Senhor Jesus Cristo. E finalmente, quando ele entra na corte celestial, e os portais eternos estão tremendo diante dele, que os anjos estão adorando agora o Rei vitorioso, o Rei da glória. E finalmente, quando ele entra na corte celestial, ele pode ouvir a voz do seu Pai, conforme se lê no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Amados irmãos, agora o grande rei de sua posição exaltada, como nos ensina Efésios 4, o Senhor Jesus Cristo está de sua posição exaltada à destra da majestade, derramando sobre nós as bênçãos celestiais dos tesouros da sua graça, para que nós proclamemos quem Ele é e o que Ele tem feito. Como é que nós devemos responder a isso tudo? Os versículos 6 e 7 do Salmo 47 nos ensinam. Vejam esses dois versículos. Diz que Ele deve ser adorado. Você pode perceber a repetição no termo hebraico, no hebraico, os termos salmodiai e cantai louvores têm a mesma raiz, então há uma ênfase. Portanto, temos aqui 5 vezes no imperativo a ideia de salmodiar, de cantar louvores. Então, a vitória do grande rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, é a razão para a adoração do povo de Deus. Vejam o versículo 7. Por ele ser o rei de toda a terra, nos é ordenado: salmodiai com harmonioso cântico. Essa expressão harmonioso, ela tem relação com duas coisas: com cantar musicalmente bem e com a ideia de cantar com entendimento, sabendo o sentido do que se canta. Portanto, vocês reconhecem ao Senhor Jesus Cristo como grande rei,
Vocês reconhecem quem Ele é? O que Ele fez por vocês? Vocês diriam que vocês têm recebido dos tesouros da sua vitória, das dádivas de sua conquista? Vocês diriam que Ele é o Rei de vossas vidas? Então, meus amados irmãos, vocês são chamados a adorá-lo com alegria, da melhor maneira possível e com entendimento. Aqui está um ponto crucial. A sua disposição de adorá-lo demonstra se você o reconhece como rei ou não. Então, estar no culto não é garantia de que Jesus Cristo é o seu rei. Muitas pessoas o adoram apenas com os lábios. Mas o fato é que se você prefere estar em outro lugar, se prefere um passeio, uma atividade física, um campeonato, um torneio, uma festa com familiares ou amigos, ou uma oportunidade extra de trabalho, o fato é que talvez você ainda não saiba direito quem Jesus Cristo é e o que Ele merece receber de você. Se você o reconhece como rei, você desejará juntar a sua voz à voz dos anjos que proclamam sua glória em adoração. Você não só salmodiará o seu santo nome, mas aqui diz, você fará isso com entusiasmo, com harmonia, bem feito, e fará isso com entendimento do que significa adorar a Cristo. Você terá um prazer em se reunir com a igreja de Cristo, para humildemente reconhecer que Ele é Rei, não você. Que o centro da sua vida não é seus desejos, sua vontade, seus sentimentos e quaisquer coisas que são suas, mas que Cristo é o centro de todas as coisas, no céu e na terra. Portanto, o culto centrado em Cristo, os hinos de adoração a Cristo, cumprem não só o propósito da adoração a Ele, mas também, eu diria, cumprem um propósito de recentralizar a nossa vida em Jesus Cristo. Tem um aplicativo de GPS, os homens devem conhecer, talvez as mulheres, o Waze. Você bota e você está usando, mas às vezes por alguma razão você amplia e tal, você não consegue ver onde seu carro está. Aí tem uma coisa lá embaixo assim, recentralizar. Você aperta e pronto, seu carro, a bolinha fica no centro do mapa, no seu celular, para você saber em que rua está. Podemos dizer, meus amados irmãos, cada culto que nós estamos, em que os louvores são prestados a Cristo e a pregação de Cristo nos fala, nós estamos tendo o privilégio de que o próprio Cristo aperte a tecla da nossa vida para recentralizar a nossa vida, para sabermos onde estamos, quem somos e quem Ele é. E sem isso, nós perdemos a direção. Sem isso, não sabemos mais para onde estamos indo. Vivemos apenas a vida biológica, a vida material. Pense sobre isso. As pessoas estão preocupadas com sua vida biológica, com o pão de cada dia, com o trabalho, com coisas para casa e etc. Mas você deve se preocupar se você está vivo em Cristo Jesus. Terceiro ponto, a vitória do grande rei é fundamento da nossa esperança. Versículos 8 e 9. O versículo 8 repete o tema do Salmo: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Quando se acrescenta que o trono de Deus é santo, quer dizer que o Senhor Jesus Cristo reina de maneira perfeita e completamente diferente dos governantes humanos. Se você espera em governantes humanos, eles certamente decepcionam você. Mas Cristo não. Ele é um rei cujo trono é santo. E diante disso, as nações que são mencionadas, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 7, versículo 8, essas nações são chamadas a responder com submissão e louvor. São chamadas a reconhecer Jesus Cristo como o grande rei de toda a terra. Isso é para falar do futuro, da esperança em Cristo Jesus. As nações são chamadas e convocadas a se submeterem ao grande rei. Mas como tal coisa pode acontecer? Como? Então lemos o Salmo 2, também cantamos. O que encontramos no Salmo 2? Qual é o quadro do Salmo 2?
é um quadro de rebelião. Estão querendo romper as algemas e se libertar do Messias. Então olhamos para o Salmo 46 e o Salmo 48. E como vimos, esses dois salmos estão relacionados ao 47. Mas no 46 e no 48, o que são as nações? São inimigas do Cristo e do povo de Deus. Por exemplo, no Salmo 46, diz o texto: as nações bramam, elas fazem barulho ameaçando atacar o povo de Deus. E o que acontece? O próprio Senhor, no Salmo 46, é exaltado sobre elas. E depois você olha para o Salmo 48, diz que os reis se unem contra o povo do Senhor. Mas depois diz que eles fogem diante dele. Então, a imagem dos Salmos 46 e 48 é de que as nações se opõem a Deus e ao seu povo, e que Deus protege o seu povo. Ele destrói os seus inimigos. Mas aqui no 47, a imagem é que os povos são convocados a reconhecê-lo como o grande rei de toda a terra e a adorá-lo. Então, há uma mudança no Salmo 47. O Senhor é o grande rei, ele é vitorioso sobre as nações, aqui no 47, não por meio de destruir os seus exércitos, de quebrar as suas armas, como no 46, mas de colocar, ou de colocar em fuga os seus reis, ou de frustrar os seus planos. Mas ele vence as nações no 47, submetendo as nações a si mesmo. E no Salmo 2, também podemos encontrar isso. Vocês sabem, as nações estão em rebeldia contra o Senhor. Mas qual é a imagem? O texto diz: o Senhor se ri, ele zomba deles, ele vai destruí-los. Mas vocês também já observaram que no Salmo 2 há um caminho diferente? O Salmo 2, versículos 10 a 12 diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi, quer dizer, adorai ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai um filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, o Salmo 42 está dizendo que existem dois caminhos: o caminho da rebelião e o caminho de beijar o filho e se refugiar nele. O Salmo 46 e o Salmo 48 estão dizendo: existe esse caminho da rebelião que será esmagada pela mão poderosa de Deus. Mas o Salmo 47 está entre esses dois salmos para proclamar a graça de Deus, e diz: há um outro caminho. E vejam como isso fica tão claro no versículo 9: os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão. Observe bem, os povos são chamados aqui de o povo do Deus de Abraão. Eles não são mais inimigos, mas são parte do povo de Deus. Foram inseridos na aliança que Deus fez com Abraão. Eles foram submetidos. O coração foi mudado. Eles creram no Deus de Abraão, e pela fé, como nós, nos tornamos o povo do Senhor. Somos filhos de Abraão. Assim então, meus amados irmãos, o Salmos 47 termina com as nações se reunindo diante de Deus como seu povo, adorando o seu nome, reconhecendo-o como grande rei. Temos um reflexo disso no Salmo 48, versículo 10. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. E o versículo 9 do Salmo 47 menciona Abraão. E isso nos faz lembrar da promessa do Evangelho que encontramos em Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em Gálatas capítulo 3, o apóstolo nos explica isso. No versículo 8 ele escreve: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. E depois, nos versículos 13 e 14 de Gálatas diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que pela fé recebêssemos o Espírito prometido. Então, a promessa de abençoar as nações por meio de Abraão se cumpre por meio do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Portanto, a vitória do grande rei de toda a terra sobre as nações inimigas acontece não só nos campos de batalha, 46 e 48, mas também acontece na cruz. Na cruz, nós que estávamos longe, fomos trazidos para perto. Na cruz, nós que éramos inimigos, fomos feitos filhos de Deus. Ele nos submeteu a si mesmo. E agora, não somos mais chamados de os inimigos, somos chamados de o povo do Deus de Abraão. Pela cruz, os inimigos de Deus são subjugados. Mas isso não é algo que acontece pela força. Antes é, como sabemos, uma obra da graça. Na medida em que o Evangelho é pregado, os inimigos são transformados alegremente e se submetem, batem palmas para o rei e dizem: tu és o meu rei, tu és o grande rei de toda a terra. Como dizem as palavras finais do Salmo 47, a este grande rei pertencem os escudos da terra. Isto quer dizer, ele tem o poder e a autoridade, ele é exaltado gloriosamente. Amados irmãos, o Salmo 47 nos lembra que um dia pessoas de todas as nações e reis virão e se submeterão ao governo do Rei Jesus Cristo. Ele não pode ser ignorado, ele não pode ser derrotado. Como nos ensina o Espírito Santo, depois de nos ensinar sobre a humilhação de Cristo para a nossa salvação, em Filipenses 2, versículos 9 a 11, o Espírito Santo diz: Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então entendam bem, irmãos, a imagem do Rei Jesus no versículo 8 é importante. Quer dizer que Jesus não está apenas governando as nações, mas ele está sentado em seu trono. Isso é o fundamento da nossa esperança. As nações continuam furiosas e rebeldes. Os governos continuam incessantemente conspirando contra Cristo. Leis, juízes, Suprema Corte, conspirações sobre conspirações, planos sobre planos, leis sobre leis, partidos sobre partidos. E às vezes parece que as montanhas vão desmoronar no mar, como diz o Salmo 48. Mas aqui está a mensagem: Jesus não está lá no céu torcendo suas mãos de um lado para o outro, como se ele estivesse cheio de preocupações. Ele não está andando no salão celestial de um lado para o outro, cheio de ansiedade e temeroso. Ele está sentado. Ele está sentado como quem governa todas as coisas, como quem realiza todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que rujam os mares, que bramem as águas, que caiam os montes, o trono permanece inabalável. Então, o Salmo 47 não só nos apresenta Jesus Cristo como grande rei a quem devemos proclamar, como grande rei a quem devemos adorar, mas também como grande rei em quem devemos confiar. Ele é um governante soberano. Ele tem controle absoluto sobre todas as coisas. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos, como o Salmo que proclama a sua exaltação, o Salmo 24 diz: as terras pertencem ao Senhor, o mundo e a sua plenitude. Ele tem você em suas mãos. Ele tem sua família em suas mãos. Ele tem seu casamento em suas mãos. Ele tem o futuro de seus filhos em suas mãos.
Ele tem seu diagnóstico, sua saúde e sua vida em suas mãos. Seu futuro e cada detalhe de sua vida, da vida de cada pessoa, de cada momento em suas mãos. Então, se você confessa que Jesus Cristo é o grande Rei, você pode descansar. Você deve descansar nessa esperança, com confiança, diante das tribulações que trazem inquietação. Olhe para o trono. Meus amados irmãos, o trono não está vazio. O seu Salvador, o Redentor da sua alma, está sentado nesse trono. E esse trono não é apenas santo, mas é um trono de graça. Um trono de graça. O rei que nele se assenta é misericordioso e compassivo. Ele é um rei plenamente confiável, perfeitamente sábio, grandemente poderoso. Nada pode deter a sua vontade. Nada pode separar você do seu amor. Amados irmãos, Jesus Cristo está assentado no seu santo trono. Ele é o Rei vitorioso. Então isso deve nos levar a proclamar o seu Evangelho, a adorá-lo com alegria e a aquietar o nosso coração. Amém. Amém.